E aí galerinha, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o professor Wagner Síndice e estou aqui para resolver com você mais uma questão de física de vestibular. A questão que eu trago agora é uma questão que veio lá do IPG, PSS de 2020. Ela vai falar sobre ondas. E como é uma questão somatória, significa que ela é bem abrangente e ela vai abranger o que exatamente? Fenômenos ondulatórios, natureza de uma onda, efeito Doppler, e, para encerrar, qualidades fisiológicas do som. Então percebam que para estudar é uma questão excelente, né? Você consegue fazer uma revisão de vários assuntos. E antes de discutirmos essa questão, analisarmos e resolvê-la, já vai fazendo ali, não esqueça, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal, marque ali no sininho de notificações para você receber informações de cada novo vídeo que eu deixo aqui no canal para você. Combinado assim? Vamos à leitura do exercício, acompanhe aí na sua tela. O texto ele diz assim, né, da questão lá. A respeito das ondas sonoras, assinale o que for correto. Primeiro, o som é uma onda mecânica e por esse motivo não sofre o fenômeno da polarização. O som, assim como a luz, pode sofrer o fenômeno da difração, fenômeno esse que consiste no fato da possibilidade de a onda ser capaz de contornar obstáculos. 4. Uma fonte em repouso emite uma onda sonora de comprimento 2 metros que se propaga com velocidade de 300 metros por segundo. A frequência dessa onda, detectada por um observador que se move a 30 metros por segundo em sentido contrário a ela, será de 160 Hz, 165 Hz. A altura é uma qualidade do som que nos permite distinguir sons graves e agudos, e a grandeza responsável por isso é a frequência da onda sonora. Bom, como que nós vamos resolver essa questão? Primeiro de tudo, nós vamos retomar item por item. Então vamos voltar ao primeiro item ali, ó, acompanhe lá. O som é uma onda mecânica e por esse motivo não sofre o fenômeno da polarização. Pergunta: o que é polarização? Polarização é o fenômeno que ocorre quando a onda altera o número de planos de vibração que ela tem. Esse fenômeno só ocorre com ondas transversais, ou seja, com ondas mecânicas pode ocorrer? Pode, mas ela tem que ser unidimensional. Guarde bem isso. Pode ocorrer polarização com onda mecânica? Sim, desde que ela seja unidimensional. Me dê um exemplo de onde a onda mecânica vai ser unidimensional. Em cordas. Guarde bem isso, em cordas. Aí tu vai estar pensando, puxa vida, uma onda mecânica em corda? Guarda essa informação. Onde mais eu tenho ondas polarizadas? Bom, todas as transversais podem ser polarizadas. Isso significa que a onda eletromagnética, todas as eletromagnéticas, todas podem ser polarizadas. Guardou bem? Quem que pode polarizar? Mecânica unidimensional e todas as eletromagnéticas. Fechou? Mas sim, se o que você quis dizer ali com ela alterar o número de planos de vibração da onda. Então vamos pensar. Uma onda ela pode vibrar na vertical, plano vertical, ela pode vibrar no plano horizontal e ela pode vibrar no plano oblíquo. Isso significa que uma onda pode vibrar em vários planos. Quando ela é transversal, eu posso diminuir o número de planos que ela vibra usando um polarizador, que é uma peça que tem um formato retangular assim, olha, que pode estar desta forma, pode estar dessa forma ou pode estar inclinado. Dependendo da posição que eu uso o polarizador, ele vai retirar, ele vai diminuir aquele plano de vibração da onda. Foi claro isso a você? Então deixa eu ver se você entende. O que é polarizar? Polarizar é mudar o número de planos de vibração da onda. Quem que pode ser polarizada? Ondas transversais. Quem que são as ondas transversais? Todas as eletromagnéticas e as mecânicas unidimensionais. Então vamos voltar ali, ó. O que mais que eu sei? Eu sei que, e aqui está um detalhe, o som no interior de fluidos. Nossa, o que é um fluido? É um gás ou um líquido. Então, o som no ar ou dentro de um líquido, ele é tridimensional longitudinal. Fui claro? O som no interior de um fluido, ar ou líquidos,
gases, ele é tridimensional longitudinal. Agora vem o problema. Quando o som se propaga numa corda, ele passa a ser unidimensional e, consequentemente, vira transversal. Aí tu vai falar assim, cara, mas onde eu teria um som se propagando numa corda? Sabe aquele telefone que a gente brincava, não sei se você chegaram a brincar já disso, que você coloca uma corda no fundo de um copinho de plástico e amarra ela no fundo de outro copinho de plástico e fala num e o som sai no outro? Então, para que isso aconteça, o som é transportado pela corda que une os dois. E esta corda, ela é unidimensional, portanto, o som naquela corda, ele será uma onda transversal. Ficou claro para você isso? Fechou? Agora volta aqui no texto. Leia o texto com muita atenção. O som é uma onda mecânica. Verdade, o som é uma onda mecânica. Ele está falando aqui no texto se é uma onda mecânica dentro de um fluido ou em uma corda. Ele especificou para você isso? Não. E aí entra o detalhe, né? Se eu não especifico, se eu não especificar, eu não tenho como dizer se é verdadeiro o que está escrito ali em cima. Ó. O som é uma onda mecânica transversal, por esse motivo não sofre polarização. Ele pode sofrer polarização se estiver na corda. Logo, como ele não especificou o meio, essa afirmativa só pode ser falsa. Cara, percebeu a marotagem de quem montou essa questão? Muito fácil de errar se você não prestar atenção. O som só é uma onda mecânica caso eu especifique. Ele é uma onda mecânica sempre, mas ele só é transversal em cordas. Se eu não especificar, eu não tenho como saber onde eu estou considerando esse som. Fechou? Então, afirmativa 1, falsa. Vamos para a afirmativa 2. O som, assim como a luz, pode sofrer o fenômeno da difração. Fenômeno esse que consiste no fato da possibilidade de a onda ser capaz de contornar obstáculos. Mas o que é o fenômeno da difração? Difração é o fenômeno que ocorre quando as ondas, olhem só aqui, ó, tem que acontecer duas coisas. As ondas ultrapassam obstáculos ou atravessam orifícios. Se a onda passar por um orifício de diâmetro menor ou igual ao comprimento dessa onda, que ela se propaga, ou a onda ultrapassar um obstáculo, ela vai sofrer difração, sim. Então, vamos ver o som, assim como a luz. Então, o som é uma onda mecânica e a luz é uma onda eletromagnética, naturezas diferentes. Entretanto, a difração ocorre com qualquer onda, tá aqui, ó, com todas. Portanto, o som pode sofrer e a luz pode sofrer difração? Sim. E o que é difração? É a possibilidade de contornar obstáculos? Sim. Afirmativa verdadeira. Muito fácil, né? Só o conceito. Essa daqui é bem mais tranquila do que a primeira. A primeira exigia interpretação. Essa aqui é só conceito e memória. Vamos para a afirmativa 4. A afirmativa 4, ela fala assim, ó, uma fonte em repouso emite uma onda sonora de comprimento 2 metros que se propaga com velocidade de 300 metros por segundo. A frequência dessa onda detectada por um observador que se move. Então, o texto aqui, ó, é aqui que eu vou pegar, ó, detectada por um observador que se move. Quem que vai ser detectada? A minha frequência. Se você está captando uma frequência diferente da frequência emitida pela onda, pela fonte, perdão, toda vez que você capta uma
frequência diferente da frequência emitida pela fonte, você tem um efeito chamado Doppler-Fizeau, que pode acontecer com a luz e pode acontecer com o som. Ah, sim, eu não lembro do que é o Doppler-Fizeau. É aquele som que a ambulância faz quando se aproxima. E se afasta, lembra? Ou então aquele de Fórmula 1. Lembrou? Essa percepção, a fonte que está emitindo é sempre a mesma, mas o meu ouvido, quando se aproxima e quando se afasta, ele tem uma frequência captada diferente. Essa percepção diferente é chamada de efeito Doppler-Fizeau, que pode acontecer com o som e pode acontecer com a luz. Então, voltando lá, ó, esse observador ele vai estar, né, a frequência, olhando o texto aqui, ó, a frequência dessa onda detectada por um observador será de 165 Hz. Cara, como que eu calculo a frequência aparente? O efeito Doppler-Fizeau tem a seguinte fórmula: F' igual a F vezes Vs mais menos Vo sobre Vs mais menos Vf, onde o que é o F'? É a frequência aparente, o F é a frequência real, o que é Vs? É a velocidade do som, o que é Vo? É a velocidade do observador e Vf é a frequência da velocidade da fonte. Ah, síntese, mas e esse lance aqui, ó, de mais ou menos? Então, a velocidade do observador, ela vai ser positiva quando ele se aproxima. Observador aproxima, velocidade positiva. Foi? Quando o observador se afasta, a velocidade negativa. Vou repetir. Aproxima, observador, ó. Observador aproxima, velocidade positiva, afasta negativa. E o que seria quando você muda em relação à fonte? Bom, a fonte quando aproxima é menos e a fonte quando afasta é mais. Por isso esses sinais aqui. Vou repetir. Quando que você usa menos para a fonte, aproxima, mais afasta. Ou seja, é o contrário um do outro, perfeito? Tranquilo? Entretanto, para aplicar essa fórmula, ele está falando que esse valor aqui é o percebido, olha lá, ó, é a frequência detectada. Se é a frequência detectada, esse valor é o valor do F'. Portanto, para achar o F', ó, tá aqui a fórmula, eu vou ter que usar essa fórmula, mas para usar essa fórmula, eu preciso do valor do F, que é a frequência real. Aí você vai falar assim, nossa, mas como que eu vou calcular a frequência real dele? A frequência real, eu terei que usar essa informação aqui, ó. Emite, ela está em repouso, a fonte está em repouso e tem um comprimento de onda de 2 metros. Quem é o comprimento de onda? É o valor da letra lambda. Ora, se ele está me dando lambda, eu tenho que lembrar da equação fundamental ondulatória. V igual a lambda F, vem lambda ferida. Nessa equação, quem que é o V? É a velocidade, 300. Qual é o comprimento? 2. Portanto, a frequência é 300 divididos por 2, 300 divididos por 2, 150 Hz. Foi até aqui? Veja, eu agora descobri o valor do F, a velocidade do som ele me deu aqui, ó, 300, a do observador ele deu aqui 30, e ele falou que a fonte está em repouso. Então, o VF ele é igual a 0. Percebe? O VF é igual a 0. Ora, o que eu vou fazer então? Vamos aplicar a fórmula. Quais são os dados? A frequência real eu calculei 150, a velocidade do som 300, a fonte 0 porque ela está em repouso e a velocidade do observador é mais 30. Ué, por que mais 30? Porque o texto falou para mim que ele está em sentido contrário, então ele está vindo em direção à minha fonte. Contrário, ele se aproxima. Velocidade, observador se aproximando, mais. Lembre-se disso, observador aproxima, mais. Então, substituindo na fórmula, teremos lá 150,
né? 300 mais 30 Hz, 300 menos 0, porque a fonte está parada, vai sobrar aqui 330 por 30, 330 por 300, corta esse 0 com esse 0, nós vamos ter 33 por 30, 33 divididos por 30 dá 1,1, 150 vezes 1,1, 165 Hz. Ora, era exatamente isso que o texto havia falado, que a frequência percebida era de 165 Hz, então a afirmativa 4 é verdadeira. Vamos recapitular? Afirmativa 1 falsa, 2 e 4 verdadeiras. Vamos para a última afirmativa? A última afirmativa fala assim, ó, a altura é uma qualidade fisiológica do som. Bom, quais são as qualidades fisiológicas do som? As qualidades fisiológicas do som são altura, intensidade, timbre. Sobre o que a altura fala? Qualidade relativa à frequência, sons graves e agudos. A intensidade é relativa à amplitude, forte e fraco, o volume do som. E timbre é a qualidade em relação ao formato da onda, o modo dela vibrar. É aquilo que nos permite distinguir sons de mesma frequência, mas de fontes diferentes. Isso é o timbre. Então, o som de um piano e o som de uma guitarra, eu sei que são diferentes por causa do timbre, quando emitem a mesma nota. Ora, olha o texto, meu amigão. Olha aqui, ó. O que é a altura? A altura, ele fala que é uma qualidade que nos permite distinguir sons agudos e som grave. Vamos ver aqui, ó, altura, som grave e som agudo, verdadeiro. Aí tem uma vírgula. A grandeza responsável por isso é a frequência. Ó, verdade, é a frequência. Portanto, a afirmativa 8 é verdadeira. Que conclusão que eu chego? Que as afirmativas 2, 4 e 8 são verdadeiras. E assim eu fiz uma revisão completa de ondulatória para você. Curtiu a questão? O que você achou? Deixa aqui nos seus comentários o que você achou da nossa questão. Se ela foi legal para você estudar, se ela foi importante para você, tá? Ah, mas era uma questão difícil para o vestibular. Bom, é uma questão que exige do candidato bastante conhecimento, mas não posso dizer que foi uma questão tão difícil assim, não é verdade? Se você gostou da nossa resolução, não se esqueça, deixe aqui o seu like, inscreva-se no nosso canal, marque aqui no sino de notificações para receber informações e sempre que possível, compartilhe o nosso vídeo, ok? Por quê? Porque tem muitos colegas teus aí que de repente estão estudando para fazer uma prova e precisam de algumas informaçõezinhas. Combinado assim? Um beijo no seu coração e até a próxima. Tchau, galerinha!